Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões de forma oral ou escritas na conversa. O webinar de hoje é sobre migração das aves e as zonas úmidas no litoral alentejano, como observar e conservar. Dezenas de milhares de aves passam todos os anos por Portugal e, em particular, pelo corredor do litoral. Para elas é essencial a paragem para repouso e alimentação nas zonas úmidas costeiras, incluindo o estuário do Sado e as lagoas de Santo André e da Sancha. A flosa aquática, uma espécie ameaçada globalmente, é uma dessas aves, que vem do Nordeste europeu, com destino ao Mali e Senegal. Hoje iremos conhecer um pouco melhor a situação da espécie em Portugal, abordar alguma das ameaças que enfrenta e daremos a conhecer um pouco do projeto que pode ajudar na sua conservação. O nosso orador, Eni Alonso, é licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências e doutorado pela Universidade de Coimbra. Na CPEA, tem desenvolvido trabalho com os sistemas de informação geográfica e coordena programas de monitorização, colaborando em diversos projetos de conservação marinhos e terrestres. Muito obrigada, Eni, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje a dar-nos a conhecer um pouco melhor sobre as aves das zonas úmidas e sobre esta espécie em particular. Obrigada. Olá, Alexandra, muito obrigado eu. Olá também a todos os participantes do webinar. Eu é que agradeço também o convite para poder falar um bocadinho aqui sobre estas aves, sobre estes sistemas ecológicos e também um bocadinho sobre o projeto que deu início este ano, focado na flosa aquática. Eu vou partilhar então aqui a apresentação. E peço só para Já, me já dizerem estamos, se já estão. estamos a ver, não está ainda em modo de apresentação, mas já estamos a ver a partilha. Ok, muito obrigado. Sim, já Agora está. penso que já está, não é? Sim, já está, sim. Obrigado, Obrigada. Alexandre. Ia dizer também que, pronto, eu trabalho na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e, portanto, agradecemos também este convite enquanto SPEA para podermos estar aqui a falar um bocadinho sobre estas aves. Nesta palestra, o foco era aqui um bocadinho fazer aqui a ligação, por um lado, entre estas aves migradoras que geralmente usam as zonas úmidas costeiras, e aqui as áreas mais importantes para este efeito na região do Alentejo, e por outro lado, depois fazer aqui um bocadinho, também falar-vos um bocadinho do tal projeto LIFE que está a começar agora, que é focado aqui nesta espécie que podemos observar, que é a flosa aquática. De todas as maneiras, nesta palestra vou falar um bocadinho, assim, de forma breve, sobre alguns aspectos gerais sobre a migração das aves e depois focar um bocadinho mais nas aves que ocorrem na Lagoa de Santo André e depois um pouco mais ainda na flosa aquática e no projeto. Depois, no final, obviamente, estarei disponível também para esclarecer quaisquer dúvidas. Um, eu vou ser breve em relação aqui à introdução, porque penso que quase toda a gente deve conhecer a SPEA. Portanto, nós somos um ONG de ambiente que trabalhamos cuja missão é, sobretudo, estudar e conservar a avifauna e os seus habitats, de forma a garantir que as gerações vindouras possam usufruir deste património natural, não é, que nós temos e que é espetacular. E trabalhamos em diferentes vertentes, não só ao nível de projetos de conservação no terreno, com ações de conservação, mas também fazemos bastante monitorização de diferentes grupos de aves e em diferentes locais. Mas também trabalhamos muito com escolas, ao nível da educação e sensibilização ambiental, e também diretamente com o mundo da política, porque também é importante irmos tentando influenciar as políticas de ambiente de forma a que elas possam ser melhores, não só para a nossa avifauna acaba aqui por funcionar um bocadinho como um chapéu, mas claro, para toda a biodiversidade. Então, para começar a falar sobre migração, nada melhor do que olharmos para alguns recordes, não é? E a espécie que possui um recorde absoluto de migração é a andorinha de mar do Ártico,
que faz mais de 90 mil quilómetros viajando de uma ponta à outra do planeta, basicamente. Portanto, ela nidifica no norte, no hemisfério norte, e vem passar o inverno, vá, digamos assim, entre aspas, o seu inverno, porque na verdade vai passar um bom tempo à Antártida. Portanto, faz viagens espetaculares em termos daquilo que é as viagens maiores que podem encontrar. Se vocês explorarem este site que eu indico aqui abaixo, da Audubon, vocês podem ver em detalhe como é que são as rotas de migração ao longo do ano, não só para esta espécie, mas também para muitas outras. A única questão é serem espécies americanas, mas ainda assim é uma ferramenta muito engraçada para explorar. Um, Só para termos noção do que é que isto implica às vezes, por exemplo, aqui duas espécies que também ocorrem no nosso país. No caso do fuzelo, ele já foi registado a voar, este também é um recorde, a voar mais de 13 mil quilómetros sem parar, entre o Alasca e a Nova Zelândia. Portanto, é incrível que um animal possa fazer isto, não é? Voar 13.500 quilómetros sem parar. É uma coisa absolutamente inacreditável. E por outro lado, aqui um outro recorde, neste caso em termos de altura de migração, o da Narceja Real, que já foi registada a migrar a uma altura de quase 9 mil metros de altitude. E porquê que ocorre a migração? Se calhar é a primeira pergunta que convém a gente pôr e tentar responder. Porque a migração, no fundo, ocorre por razões de fundo, não é? Ou seja, na verdade, o que as aves tentam fazer é, por um lado, ter um local de nidificação onde as condições sejam ótimas e, não sendo essas condições ótimas para passarem os períodos de invernada, os períodos de pós-reprodução, eles vão procurar outros lugares onde essas condições, nessa altura do ano, sejam melhores. E, de facto, o facto de voarem ajuda muito, não é? E, portanto, o facto de voarem permite que, de facto, façam migrações espetaculares. Há animais, obviamente, não voadores que também fazem migrações, mas, obviamente, são na maior parte das vezes distâncias muito mais pequenas. Mas a razão principal da migração é essa, é porque, no fundo, estão à procura quer seja de condições tróficas ou de condições climáticas mais favoráveis. Ahm, para a gente também entender melhor o que é a migração, no fundo acaba por ser um movimento de uma espécie, de uma população, que ocorre de forma previsível ao longo do ciclo anual. Portanto, para nós termos uma noção, na mesma espécie nem todas as populações são migradoras. Pode haver populações migradoras e populações não migradoras, ou há indivíduos migradores ou indivíduos não migradores. Portanto, os padrões são complexos, os padrões de migração podem variar mesmo entre sexos, mesmo entre idades. Há muita variabilidade neste fenómeno, mas assim, de uma forma genérica, é isso. É um movimento que é previsível que uma população faça entre dois locais mais ou menos distantes, de forma regular e ao longo do ciclo anual. O que é que às vezes também acontece algumas espécies terem migrações que não ocorrem sempre, ou seja, elas migram quando as condições são muito manifestamente más, e há algumas espécies que têm esse comportamento migratório que não é tão previsível, vá, digamos assim. A nível da origem da migração, eu vou ser muito rápido aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. O que acontece, por exemplo, quando uma espécie que tem uma distribuição que até pode ser vasta, tem diferentes pressões ao longo do tempo, e isto aconteceu muito, por exemplo, olha, por exemplo, com as glaciações, com os efeitos climáticos ao longo de milhares de anos. Muitas vezes essas populações estavam sujeitas a condições diferentes ao longo do ano em diferentes regiões, e isso fazia com que elas, por um lado, umas populações pudessem ir para mais longe, outras ficar mais perto, e ao longo do tempo essas diferenças comportamentais iam fazendo com que essas populações começassem a divergir e tornarem-se duas espécies distintas, uma eventualmente que migra e outra que não migra, ou uma que migra mais e outra que faz distâncias muito mais curtas. E à medida que vão tendo essa diferenciação, isso acaba por dar origem a populações ou espécies com um comportamento migratório. Só para vocês terem uma ideia também engraçada em relação à migração, é que apesar de ser muito previsível na nossa cabeça, não é? Que, por exemplo, uma espécie que nidifica no norte vai migrar, geralmente, quando é o inverno, vai migrar para o sul. Mas há coisas que, de facto também depois estão fixas ao longo do tempo. E um bom exemplo é aqui o do chasco cinzento, que
normalmente nidificava em muitas áreas do Paleártico, sobretudo nas zonas mais a norte, e invernava, todas essas populações invernavam todas no continente africano. O que é que aconteceu? A espécie, entretanto, expandiu-se e começou a ocupar áreas de nidificação, por exemplo, na América do Norte, mas no inverno acontece uma coisa muito engraçada, que é mesmo essas populações da América do Norte, elas vão invernar em África. E, portanto, fazem uma migração extremamente curiosa, que eu vou pôr aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas espero que sim. Portanto, aqui estão a migrar para norte, a ir para as áreas de nidificação, vêm-se que ocupa toda a Europa, a Ásia e ali a América do Norte, e no regresso elas vão passar ou pela Ásia ou pela Europa até a África. E, portanto, é um exemplo engraçado de que a migração, que neste caso nós esperaríamos que uma África estivesse a nidificar na América do Norte, fosse invernar na América do Sul, não é? E neste caso não é assim. Só mais uma coisa também relevante aqui no que diz respeito à migração, é que normalmente na migração existe um comportamento que as aves têm que são, fazem paragens ao longo dos movimentos migratórios. E paragens essas que nós geralmente chamamos de stopovers. Esses stopovers não são mais do que paragens para, digamos assim, reabastecer, quer em termos de descanso, quer em termos de poderem mesmo precisar de recuperar em termos de alimentos, para recuperarem a condição física ao nível da gordura ou da musculatura para continuarem os movimentos migratórios. E de facto, as diferentes espécies e os diferentes indivíduos vão variar na frequência e na duração desses stopovers para de melhor potenciarem a sua sobrevivência e conseguirem chegar aos locais de destino. Isto é importante porque, só assim para esclarecer, porque de facto muitas vezes nós conhecemos bem as áreas de reprodução das espécies, as áreas de invernada, no caso de algumas, não todas, mas algumas conhecemos bem, mas muitas vezes não fazemos ideia do que é que elas fazem durante a migração e de facto há áreas que podem não ser importantes para a espécie durante a maior parte do ano, mas durante poucos dias podem ser super importantes para aquela espécie. E isso é uma coisa que os estudos mais detalhados nos vão indicando e é uma coisa super importante no que diz respeito à conservação de áreas para a avifauna. Só mais uma última coisa em relação à migração. Migrar não é só coisas boas, ou seja, as aves não vão só chegar a áreas com mais alimento. Na verdade, elas também correm muitos riscos. E, na verdade, os riscos são cada vez maiores porque há muita mortalidade não natural associada à migração, linhas elétricas, caça ilegal, etc. E também há muita mortalidade natural, obviamente. Aqui, só para dar um exemplo, aqui isto são aves que foram desviadas das suas rotas migratórias mais normais para o meio do oceano e acabaram por morrer numa ilha no meio do oceano. Mas no fundo, migrar não é uma coisa assim tão fácil e traz alguns riscos para as aves. Em geral, aquilo que nós também sabemos, e este relatório é relativamente recente, é de 2024, sobre o estado das espécies migratórias, é que, de facto, em geral, as espécies migratórias têm estado a diminuir em termos de números populacionais e também têm estado a aumentar ao nível de risco de extinção, ou seja, não só apresentam uma tendência populacional em termos gerais, em termos negativa, como, de facto, isso reflete no estado de conservação dessas espécies. E algumas das ameaças que estas espécies migradoras sofrem, não é só as aves, estou a falar em termos mais gerais, mas as aves são um dos grupos mais importantes, claro. Tem a ver sobretudo com a perda e degradação de habitat, com a sobreexploração das áreas onde essas espécies ocorrem, quer seja se for no mar, a captura acidental, mas também em terra. E a poluição. Isto não são todos os fatores de ameaça, mas são os principais que foram identificados, ok, em relação às espécies migradoras. Em relação à nossa costa portuguesa, o que é que a nossa costa é ou não é importante para as espécies migradoras? Bem, na verdade, sobretudo para as espécies marinhas e costeiras, ela é muito importante. E é muito importante porque, no fundo, ela faz parte de uma rota migratória do Atlântico Oeste. Portanto, todas as aves que migram ao longo da costa acabam por usar a costa portuguesa durante os períodos migratórios. Depois, no caso das aves terrestres, também é muito importante, sobretudo porque estamos muito próximos de um dos pontos de passagem que liga a Europa à África, que é o Estreito de Gibraltar, e há muitas aves que tendem a passar ou no Estreito de Gibraltar ou perto dele, para evitar terem que atravessar grandes áreas de oceano ou de mar. Mas, por exemplo, no caso aqui das espécies associadas aos ambientes costeiros, elas também, obviamente, acabam por usar muito
por exemplo, no caso dos passeriformes associados assim a zonas úmidas costeiras, acabam por usar muito estas zonas que estão localizadas ao longo da costa. Portanto, apesar de muitas espécies migrarem por zonas mais interiores, continuam muitas a privilegiar as áreas costeiras para os movimentos migratórios, e como nós somos, a maior parte da nossa área é a linha de costa, de facto acabamos por ser bastante importantes. Aqui ao nível de Portugal e da importância em termos de zonas úmidas. Portanto, as zonas úmidas que nós temos, em termos da Convenção dos sítios Ramsar identificados, na verdade são cerca de 31, se contarmos com os arquipélagos, mas aqui no continente estão identificados 18. O que é que são isto de sítios Ramsar? São zonas úmidas importantes a nível internacional, foram identificadas como importantes a nível internacional e, portanto, foram consideradas na Convenção de Proteção das Zonas Úmidas e classificadas como sítios Ramsar. Aqui no continente temos então 18 identificados, e especificamente aqui na região do Alentejo temos 3, um deles é a Lagoa de Santo André e Lagoa da Sancha, as duas lagoas que estão muito próximas de uma da outra. Temos o estuário do Sado, e depois temos uma outra área que é interior, que é a Ribeira do Vascão. Portanto, nós vamos aqui falar um bocadinho mais de uma destas áreas, que é a Lagoa de Santo André. E de facto a Lagoa de Santo André é uma das áreas mais importantes do país a nível de zonas úmidas costeiras. Portanto, ela tem características também muito, muito próprias, não é? Portanto, são mais de 2.600 hectares de área identificada como sítios Ramsar. Em termos, também há uma área que está classificada como ZPE e tem outras classificações. No caso da ZPE, eu penso que são 1.600 hectares ou por aí que têm a delimitação de ZPE. Mas é de facto uma área bastante importante e tem habitats únicos, tem dunas costeiras. É uma área que normalmente está fechada ao mar a partir de dunas costeiras, mas que geralmente é aberta anualmente. Isto acontece em algumas áreas similares, em algumas lagoas costeiras de Portugal, por diversas razões, a nível de gestão e de gestão da qualidade da água e outras razões. Ela é aberta anualmente ao mar, permitindo-se por isso que ganho muitas vezes a níveis um pouco mais elevados de celebridade e também que, no fundo, a nível de eutrofização, não tende a ter uma eutrofização assim tão mais elevada. Em termos de outros habitats importantes, tem parte importante de caniçal, que não é só caniço, mas também tem bunho, junca, mas uma área bastante extensa e importante de caniçal, e também tem áreas agrícolas dentro da área relevante e pinhal. Portanto, é uma zona muito importante que tem bastante diversidade de habitats e uma área ainda relevante em termos de dimensão. Para a avifauna, é um dos sítios mais espetaculares que existe. De facto, está aqui, por exemplo, no caso do Galeirão, é o sítio do país que se calhar onde se reúnem mais indivíduos desta espécie, não é? Mas é importante também como área de nidificação para algumas espécies, quer de anatídeos, quer de edaídeos, quer mesmo de aves de rapina, e no inverno então ganha uma importância ainda maior para algumas espécies de patos, e mesmo para outras aves aquáticas. Depois é particularmente importante, e isso é que vai ser também um bocadinho mais o meu foco, a nível dos passeriformes que usam o caniçal, porque de facto há uma série de espécies que nidificam nestes caniçais, por um lado, e depois por outro lado, no período migratório, que muitas vezes é um período relativamente curto no ciclo anual, mas para os quais esta área é muito importante para algumas espécies. Assim, muito rapidamente, eu vou falar de algumas espécies que ocorrem nesta zona. Portanto, temos aqui uma das espécies mais emblemáticas destas zonas de caniçal, que é o roxinol pequeno dos caniços. Ocorre tanto como nidificante como migrador de passagem, mas existem algumas diferenças, porque, por exemplo, enquanto nidificante, ele ocorre sobretudo no nosso país, em zonas úmidas do litoral, embora no Alentejo possa ocorrer em algumas mais do interior. Já durante a migração de passagem é uma espécie que pode ocorrer em uma diversidade de habitats bastante maior e, portanto, chega a ocorrer em sítios que se calhar não estamos tão à espera que a espécie ocorra. Ele é uma espécie que precisa de área de caniçal bastante grande, ou seja, nesse aspecto é exigente para nidificar. De facto é também por essa razão se calhar que depois não ocorre em zonas mais interiores, onde de facto a dimensão geralmente este tipo de zonas úmidas com caniçal
é bastante mais pequena. Um, Temos aqui uma outra espécie, que é parecida assim no seu aspecto, mas bastante diferente em termos de tamanho e mesmo em termos de focalizações. Estas espécies de caniçal muitas vezes não são muito mais vezes escutadas do que observadas, e por isso reconhecer as suas focalizações é importante. Mas isto são espécies bastante vocais, no caso do roxinol pequeno também. E no caso desta espécie, do rouxinol grande dos caniços, é engraçado porque ele de facto também tende a ocorrer em áreas importantes no litoral, zonas úmidas importantes no litoral, mas também ocorre bastante no interior, em algumas zonas úmidas. Ele não é tão exigente do ponto de vista do tamanho, às vezes, das áreas, das zonas úmidas, para nidificar. Sendo um bocadinho mais exigente é depois ao nível da estrutura da vegetação, porque tem ninhos mais pesados e requer que o caniçal seja mais robusto para nidificar. De todas as formas, é uma espécie que, de facto, em termos de distribuição, em termos gerais, não tem uma distribuição tão generalizada, pelo menos a nível da costa, como o roxinol pequeno. E claro, também ocorre durante a migração. Depois temos aqui uma espécie que é a filosa dos juncos, que ocorre unicamente como migrador de passagem, ou seja, não ocorre como nidificante, ocorre apenas como migrador de passagem. É uma espécie que também ocorre muito nas zonas úmidas costeiras, junto ao litoral, que localmente pode chegar a ser bastante abundante. É o caso na Lagoa de Santo André. Portanto, é uma espécie que é abundante durante o período de passagem migratório, sobretudo ali entre agosto e setembro. Um, Depois temos aqui uma outra espécie que eu já vou falar um bocadinho mais adiante, por isso não vou alargar-me aqui muito, mas que em termos de aspecto geral, é parecida com a anterior, com a Filosa dos juncos, que é a Filosa aquática, e que também ocorre apenas como migrador de passagem. Eu depois falarei um pouco mais sobre ela. Depois, só para dar assim mais alguns exemplos de espécies que ocorrem sobretudo neste tipo de habitat, não é? Temos aqui uma espécie bastante menos comum, como nidificante, portanto só nidifica em alguns locais, sobretudo ali na Ria de Aveiro, mas no sul também na Lagoa de Santo André, ok? Também nidifica, que é a cigarrinha ruiva, e que também ocorre como migrador de passagem. E depois temos uma espécie próxima, mas que não ocorre como nidificante em Portugal, que é a cigarrinha malhada, e que também ocorre sobretudo nas zonas úmidas costeiras, e é uma espécie que ocorre também na Lagoa de Santo André. Estas espécies, as cigarrinhas, têm vocalizações também, elas características, mas que fazem um bocadinho mais lembrar um inseto do que aves. E, portanto, o que também ajuda depois nas identificações das espécies, tanto esta como a anterior. Depois, só para falar aqui um bocadinho de outras espécies que ocorrem no caniçal, de passeriformes que ocorrem no caniçal, mas que não só não ocorrem exclusivamente no caniçal, como de facto em termos de comportamento de fenologia migradora têm comportamentos um bocadinho diferentes, que é este o caso da fofinha dos juncos. Portanto, é uma espécie que também nidifica no caniçal, que vamos observar, é comum no caniçal, mas depois também é comum em muitos outros tipos de habitats, inclusivamente terrenos agrícolas, pastagens, etc. E que é sedentária, portanto não faz estas migrações espetaculares, portanto não está tão dependente nesse aspecto destas pequenas zonas úmidas costeiras como as espécies anteriores. E depois aqui um outro exemplo, só para fechar também assim, este exemplo de outro tipo de espécies que ocorre no caniçal. Temos aqui o roxinol bravo. É uma espécie também que ocorre sobretudo como residente, não é? E que, por exemplo, em termos, ocorre todo o ano, e é muito focal, ao longo de todo o ano. Mas lá está, tanto ocorre em zonas de caniçal, como ocorre em muitas outras zonas, geralmente estão associadas a habitats ripícolas, ou seja, associadas à água, mas em ribeiras e noutro tipo de habitats onde haja água, ela também ocorre. Geralmente tem a cauda assim meio levantada, mas ela também não é muito fácil de observar. Normalmente é identificada sobretudo pela vocalização, que é bastante característica. E então, em relação à observação destas espécies, se é fácil, se não é fácil, onde é que nós podemos ir para as observar?
Na verdade, estas espécies, este conjunto de espécies que eu apresentei aqui, excetuando as duas últimas, de facto são observadas mais facilmente se visitarmos zonas úmidas costeiras. Mas pronto, mas quando nós visitamos zonas úmidas costeiras, nem todas essas áreas estão preparadas para receber pessoas e para ter visitação, e é muito importante que também tentemos lembrar-nos sempre de evitar a perturbação das aves, não é? E preservar essas zonas úmidas. Portanto, se pudermos escolher algumas que tenham percursos delineados, que tenham observatórios, tanto melhor, porque assim vamos poder fazer a observação das aves, ou procurar fazer a observação das aves, sem estarmos a perturbar tanto as mesmas, nem a estragarmos o habitat envolvente. Neste caso destas espécies, algumas delas não são fáceis de observar, portanto, além dos binóculos, pode ser útil, se a pessoa realmente quiser aprender sobre estas espécies, identificá-las, levar um gravador, gravar os cantos. Hoje em dia também há algumas aplicações que permitem gravar os cantos e nós ajudam na identificação, e isso pode ser uma ajuda. Lembrar também que tentem não reproduzir os sons das aves, porque de facto isso não é positivo para elas, quer durante a nidificação, quer durante mesmo o período migratório, elas muitas vezes estão bastante atarefadas à procura de alimento ou para as crias ou para restabelecerem a sua condição e, portanto, não são boas alturas para as perturbar. E pronto. Um último aspecto que é relacionado aqui com a parte da quando observá-las, obviamente muitas destas espécies são migradoras de passagem, algumas exclusivas, outras ocorrem como nidificantes, mas também ocorrem muito como migradores de passagem, e nesse caso, o melhor período é aquele período do fim do verão, entre agosto e setembro, mas sobretudo ali durante a primeira quinzena de setembro, em que é mais fácil observar algumas destas espécies. Eu pus aqui até aqui a fenologia de duas espécies, isto aqui em registros na Lagoa Pequena, só como exemplo, para verem que realmente nessa altura que se concentra a maior parte das observações da espécie. No caso das espécies que nidificam, claro, elas podem ser observadas e escutadas num período mais alargado de tempo, embora elas estejam muito mais ativas, sobretudo a nível vocal, na primavera, portanto, sobretudo ali em abril e maio, é quando elas vão estar a vocalizar com maior intensidade e é nessa altura que é mais interessante, se calhar, para procurá-las e se as quisermos conhecer um pouco melhor. Normalmente, este grupo de aves associadas a este tipo de habitat de caniçal, são estudados através da anilhagem científica. É a anilhagem científica que permite capturá-los, porque elas não são fáceis de observar, e que através dessa captura, se forem recapturas, por exemplo, conseguimos saber a origem dessas aves, não é? E o historial delas passado. Se forem capturas, vamos poder anilhá-las e, quem sabe, elas poderão ser capturadas noutro local, dando-nos assim informação sobre os seus movimentos, ok? Para além dos movimentos, outras coisas interessantes que se podem saber a partir da anilhagem é, por exemplo, se forem zonas onde elas são anilhadas de forma frequente, por exemplo, ficarmos a saber um bocadinho mais sobre a importância do local para os indivíduos e a partir daí, imaginem, um indivíduo que é capturado num dia e volta a ser capturado uma semana depois, nós sabemos que ele permaneceu naquela área a restabelecer a condição, a alimentar-se por um período de uma semana e, portanto, também nos fornece informação acerca da importância das áreas de paragem. Claro que hoje em dia há muito mais técnicas para estudar a migração, a anilhagem é apenas uma delas, mas também é possível estudar questões relacionadas com a migração a partir dos isótopos estáveis, a partir do tracking com aparelhos cada vez mais pequeninos de geolocalização que se colocam nas aves, aos GPS. E através de outras técnicas, e mesmo a partir da ciência cidadã, para espécies que tenham muitos registros de observações, muitas vezes nós já vamos tendo informação suficiente para saber mais sobre a migração das aves só com recurso a essas técnicas. Falando agora um bocadinho sobre a Filosa aquática. A Filosa é de facto uma espécie especial e é especial porque, infelizmente, por alguns motivos menos bons, porque é um dos passeriformes mais ameaçados do mundo. A nível, por exemplo, para vocês terem uma noção, ela já foi considerada o passeriforme mais ameaçado da Europa, mais ameaçado a nível global, ou seja, a nível do Estatuto Global, na Europa, ou seja, com uma população nidificante na Europa, a ave com maior risco em termos de passeriformes, a ave com maior risco de extinção. Neste momento há outras espécies que também têm essa classificação de vulnerável, por isso não é a única, não é o único passeriforme com essa classificação a nível global, mas de facto isso não quer dizer que as coisas tenham melhorado para a Filosa aquática, na verdade não melhoraram muito, pioraram foi para outras.
E nesse aspecto, ou seja, temos poucos indivíduos, temos populações nidificantes numa área relativamente restrita, Bielorrússia, Ucrânia, portanto, ali em mais alguns países limítrofes. E, portanto, são aquelas zonas que vocês veem a amarelo, são as áreas de nidificação da espécie, e depois o que acontece é que elas têm a área de invernada ali naquela zona, sobretudo ali no Mali, Senegal, portanto, ali em alguns países ali daquela região africana, sendo que depois, durante a passagem migratória, passam em muitos países, incluindo França, Espanha, Portugal, Marrocos, Algéria, e, portanto, há muitos países onde a passagem durante a migração é importante. O que é que tem acontecido a esta espécie para ela ter esta classificação tão má em termos de estado de conservação? Bem, para já tem uma área de nidificação, como eu expliquei, tem uma área de nidificação muito restrita a nível de países. Tem algumas ameaças a acontecer no seu habitat de nidificação, portanto, que são habitats como estes, zonas úmidas. E, portanto, estes habitats estão bastante ameaçados também nos países onde elas nidificam. E, de facto, o que se tem visto é que a população tem estado em declínio ao longo do tempo, e, no fundo, são estes três fatores mais relevantes para esta classificação. Em Portugal, a espécie, na verdade, até tem uma classificação um bocadinho pior, está em perigo, embora seja uma classificação apenas para as aves migradoras de passagem. Ou seja, ela não identifica em Portugal, esta classificação é dada às aves migradoras de passagem, tendo em conta a estimativa populacional que existe, que se pensa que esteja entre 50 a 250 indivíduos maduros. Obviamente, há ainda também em Portugal bastante falta de conhecimento, mesmo a este nível das estimativas populacionais, ou seja, o número de indivíduos que passam efetivamente no nosso país anualmente. A nível de ecologia, portanto, é uma espécie que ocorre em lagoas costeiras, não só costeiras, também no interior, mas que sobretudo em zonas onde há algum nível de água, também não demasiado alto, onde a própria altura de vegetação não pode ser muito alta nem muito densa, e gostam também de ter alguma diversidade em termos de vegetação, mas sobretudo o junco, o junça, e depois alimentam-se sobretudo de insetos. Portanto, no fundo, estas áreas que estão geralmente alagadas permitem que haja uma maior abundância e diversidade de insetos aquáticos, que no fundo é a razão pelas quais elas acabam por ocorrer nestas áreas, porque elas alimentam-se de aranhas, pequenos artrópodes e também de outros insetos aquáticos. Em Portugal, de facto, não temos assim a espécie apenas registada como migrador de passagem, como já tinha dito, não temos muitos registros da espécie, ok? Aliás, ela até era considerada raridade até recentemente, e temos pouca informação. Mesmo assim, ao longo do tempo, fomos tendo informação em alguns locais particulares, como é o caso da Lagoa de Santo André, porque sempre foi feito um esforço de anilhagem importante nesta área, e na Ria de Aveiro, porque foi onde foi feita também muita monitorização dirigida à espécie, portanto, fez-se um esforço também para se saber um pouco mais sobre a espécie nesse local em particular. Mas ela tem sido registada noutras áreas, zonas úmidas costeiras, algumas até de pequena dimensão, onde houve já alguns registros da espécie. Aqui neste artigo do Júlio Neto, que é uma pessoa que tem trabalhado muito com esta espécie, podem ver um resumo dos locais onde ela tem ocorrido no nosso país, e também dos números de capturas. Como veem, como eu tinha dito, ali no Salreu, que é na Ria de Aveiro, há de facto muito mais registros, mas foi onde também houve mais esforço dirigido para a espécie. Na Lagoa de Santo André também, bastantes registros. Noutros locais, há poucos registros. Só para vocês também terem uma ideia, estes são os dados ao longo do tempo ao nível de registros, e eles também acabam por representar bastante o esforço. Portanto, foram ali naqueles anos entre 2015 e 2017, ou vá, entre 2010 e 2017, que ocorreu mais esforço para a captura desta espécie. Mas estes dados que têm sido trabalhados sobretudo pelo Júlio e por outros anilhadores que têm trabalhado na monitorização desta espécie, têm permitido observar algumas coisas, nomeadamente, por um lado, o pico de ocorrência da espécie, não é? Que é sobretudo ali entre a segunda quinzena de agosto e a primeira semana de setembro, é quando há o pico maior de ocorrência, mas também tem permitido ver que, por exemplo, os adultos geralmente ocorrem mais cedo durante a passagem migratória do que, por exemplo, as aves juvenis.
Isso também é visível aqui neste gráfico, como podem ver. Portanto, há uma tendência para os adultos passarem um pouco mais cedo e os juvenis um pouco mais tarde, embora haja uma sobreposição ainda grande também nessa passagem migratória. Outra coisa que também este investigador verificou foi que mesmo também há algumas diferenças ao nível dos machos e das fêmeas. Ou seja, os machos adultos, no caso dos adultos, aliás, os machos também tendem a passar um bocadinho mais cedo do que as fêmeas. Portanto, isto são tudo coisas que nós temos vindo a saber para Portugal, para a espécie, devido ao trabalho que tem sido feito, mas na verdade sabemos pouco. E, por exemplo, agora recentemente foram seguidas algumas felozes aquáticas com aparelhos, felozes que foram marcadas na Bielorrússia, na Lituânia, e trouxeram alguns dados curiosos. Por exemplo, uma coisa que se verificou foi que foram 19 aves marcadas, dessas 19, 8 delas pararam em Portugal. Portanto, são 42% das felosas que foram seguidas pararam em Portugal. E depois, realmente usaram algumas delas stopovers no Rio de Aveiro, na Lagoa de Santo André, mas também noutros locais, como o Estuário do Sado. E por outro lado, essas aves que foram seguidas fizeram paragens relativamente largas, ou seja, entre 4 e 14 dias de paragens nesses sítios. E portanto, toda esta informação é bastante interessante no sentido também de nos alertar que, de facto, nós sabemos pouco sobre a espécie, temos uma ideia que a espécie ocorre muito numa área, mas nessa área foi exatamente onde foi feito o maior esforço de monitorização, e isso mais ou menos o que nos diz, juntamente com estes dados, é que é possível que, fazendo mais esforço de monitorização noutras áreas, também possamos, de facto, verificar que a espécie está a ocorrer e a passar noutras áreas. Esse é o ponto principal. Assim, em termos gerais, claro que as zonas úmidas costeiras são dos habitats que estão em pior situação em Portugal, como é natural, porque basicamente, claro que a nossa densidade populacional está é muito mais alta nas zonas costeiras, a nossa distribuição não é nada homogénea no nosso país, não é? Portanto, isto faz com que também haja índices muito maiores de perturbação nessas áreas, não é? Por outro lado, há também muita pressão humana, quer a nível urbanístico, não é? E isto é uma coisa super importante, porque de facto há sempre muita pressão a esse nível, mas quer ao nível das atividades humanas, incluindo a agricultura, o pastoreio, portanto, há muitas atividades que também têm impactos fortes sobre este tipo de habitats. E, sobretudo, há muita falta de gestão destas áreas, que muitas vezes existem várias entidades envolvidas na gestão destas áreas, o que não facilita muitas vezes que a gestão seja adequada, e muitas vezes a gestão adequada é algo que é subjetivo, porque depende para quê. Uma gestão pode ser adequada para um determinado fim e pode não ser adequada para o outro, e isso não é fácil de equilibrar, digamos assim. Mas pronto, outros fatores, a poluição, a eutrofização, muitas destas lagoas costeiras recebem afluentes que já vêm carregados, entre aspas, com poluentes, com pesticidas, portanto, elas acabam por acumular também muitos desses fatores. Lembrem-se que, por exemplo, isso tem uma importância imensa depois na disponibilidade de insetos e de outros invertebrados que possam existir nesses sítios, né? Porque se houver maior carga de poluição, isso vai afetar esses seres. E depois há uma série de outros problemas, desde o abandono, à drenagem dessas áreas, há outras coisas que podem não estar tanto no nosso controle, como os incêndios, e há muitas, de facto, ameaças sobre estas áreas. E é pena que ao longo do tempo tenha havido ainda pouca capacidade para nós compreendermos porque é que estas áreas são tão importantes, sobretudo neste contexto das alterações climáticas, não é? Por exemplo, elas são super importantes para nós termos uma linha de costa mais estável, para uma melhor proteção das tempestades, mas também para o controle de inundações, também são importantes para nós conseguirmos ter reservatórios e conseguirmos manter os lençóis freáticos. E claro, do ponto de vista da biodiversidade, nem se fala, como eu referi, são locais importantes para paragem e para descanso de muitas espécies e potencialmente são hotspots de biodiversidade. Infelizmente, algumas delas não são mais porque de facto estão em más condições. E de facto, tendo dito isto, quais são as ameaças e qual é a importância destas áreas, há muito mais coisas ainda que eu posso dizer aqui em relação àquilo que nós podemos fazer. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas, desde logo é um trabalho conjunto de muitas vezes diferentes entidades, e nesse aspecto é um desafio grande, mas é uma coisa em que há muito por fazer a esse nível.
E depois, por outro lado, coisas simples ou menos simples, como a gestão do nível da água, a gestão da vegetação, o controle de invasoras, o corte de vegetação, porque mesmo sendo vegetação nativa, muitas vezes é preciso fazer algum corte, é preciso gerir a área, provavelmente não de forma toda homogénea, mas de forma heterogénea, para termos diferentes áreas com diferentes características. Isso promove a biodiversidade. É preciso gerir o pastoreio, é preciso controlar a qualidade da água, é preciso trabalhar também com os stakeholders, incluindo os agricultores locais, para promover uma agricultura mais sustentável, com menos pesticidas. É preciso controlar as descargas dos afluentes, é preciso perceber, porque muitas destas áreas sofrem muito com a seca, se também não há desvios dos afluentes e dos canais de água, que são importantes para a manutenção da água nestes sítios, em alguns dos sítios destas zonas úmidas, durante todo o ano. Portanto, há muitas coisas que se podem fazer, incluindo agora, e até no contexto do Plano Nacional de Restauro, que está a ser agora elaborado, e todo o trabalho que poderá vir daí, a nível de restauro de habitat. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a este nível, estes são uns dos habitats mais importantes de trabalharmos a nível de restauro. E um bocado neste contexto todo, um pouco dramático, que eu estive aqui a dizer, surgiu também este projeto, que é o projeto Life at Home, Aquatic Warbler on the Move, portanto é o que significa em inglês, e que basicamente procura sabermos um pouco mais sobre os locais onde esta espécie ocorre durante a migração, ou seja, os tais stopovers, e percebermos de que forma é que podemos melhorar as condições nesses locais, em vários países, para podermos, no fundo, ajudar a espécie a melhorar também durante estes movimentos migratórios. Portanto, assim, muito rapidamente, o objetivo é melhorar o conhecimento sobre esses locais onde a espécie passa, desenvolver essa rede mais resiliente de locais dos quais a espécie depende e que estejam em condições para melhorar a sua sobrevivência. Nesses locais, de fazer algum trabalho ao nível do restauro para recuperar habitats que estejam degradados e melhorar a sua gestão também. E por outro lado, em todos os países envolvidos, também atualizar os planos de ação ou desenvolver os planos de ação. São vários os países envolvidos neste projeto, portanto, a Bélgica, a França, a Espanha, Portugal e Senegal, e muitas associações e institutos que estão envolvidos. Aqui no caso de Portugal estamos nós, está o ICNF, que também vai colaborar connosco a nível da monitorização e das ações de restauro, e também está a Universidade de Aveiro, embora esteja ligada a uma ação particular que eu já explicarei. Em relação aos locais de estudo deste projeto, são algumas das zonas úmidas costeiras que de facto que ocorrem que existem na nossa costa e onde a espécie ocorre. Portanto, a Ria da Aveira, a Lagoa de Santo André, que são provavelmente as duas áreas que foram identificadas até à data como mais importantes para a espécie, onde se prevê que haja algum trabalho de monitorização e também algumas ações de restauro de habitat. Também na Lagoa Pequena haverá. E depois as outras zonas, a Barrinha dos Meris, a Ria da Alvora e o Estuário do Coura, onde se pretende fazer algum trabalho ao nível de monitorização para detectar se a espécie ocorre, em que números, em que alturas. Portanto, saber-se um pouco mais sobre a ocorrência da espécie nesses locais. Portanto, como eu dizia, o principal trabalho vai ser feito ao nível da monitorização e prospecção, que vão ser nessas 6 áreas, embora nós também vamos tentar incentivar que se possa fazer alguma monitorização em outras áreas. Este trabalho de monitorização vai ser feito também em colaboração com o SEMPA e com muitos voluntários, que são grupos de anilhagem locais, e espera-se que envolver o máximo possível para que possamos, de facto, tentar monitorizar na altura certa e com um protocolo de monitorização específico para essa espécie, tentar ter mais dados sobre a sua ocorrência. Por outro lado, há uma outra ação que vai decorrer também aqui, neste caso, pela Universidade de Aveiro, que vai trabalhar um bocadinho acerca da conectividade destas áreas, da importância da ligação entre as várias áreas de stopover. E depois iremos trabalhar, então, algumas ações de restauro e gestão em 3 das áreas, como eu tinha referido. E o projeto também pretende desenvolver o Plano Nacional
de ação para a espécie que não tem nenhum plano nacional. E, portanto, acreditamos que é um projeto que permitirá recolhermos mais informação, ou termos mais informação, mesmo ao nível das ações de restauro, da sua eficácia, digamos, dar assim alguns passos para a frente a nível de desenvolver o plano de ação, e isso permitirá, no fundo, no futuro, podermos ter outros mais projetos, mais trabalho que ajude a conservar esta espécie em Portugal. Depois, assim, de uma forma genérica, acreditamos que este projeto, isto é um trabalho complicado, porque não há assim tanta informação em Portugal e, portanto, estamos um bocadinho, embora já haja trabalho desenvolvido, sobretudo pelo Júlio Neto, que é um investigador que trabalhou com esta espécie e que, felizmente, nós também conseguimos envolvê-lo agora neste projeto LIFE, e, portanto, ele também vai colaborar nestas ações de monitorização. Mas de facto, ainda assim, sabemos muito pouco comparativamente com outros países. Há outros países onde tem sido feito ao longo do tempo muito trabalho já com esta espécie. E portanto, eu acho que uma das principais coisas positivas que poderão sair daqui também é nós ficarmos a conhecer um pouco mais sobre outros locais que possam existir importantes para a espécie. E por outro lado, esperamos que isto também possa de alguma forma contribuir para o Plano Nacional de Restauro, com ideias, com resultados sobre a eficácia de medidas de gestão, sobre algumas medidas que possam ser importantes, porque, no fundo, nós temos imensas zonas úmidas costeiras, algumas de pequena dimensão, onde possivelmente algumas ações de restauro poderão ser bastante eficientes para esta e para outras espécies de passeriformes migradores. Isto porque a maior parte dessas espécies, eu não tinha referido há bocadinho, mas também são insetívoras e, portanto, também dependem muito da abundância e da disponibilidade desse tipo de alimento nestas zonas, e obviamente isso requer que estas zonas estejam em condições. Por outro lado, apesar de não fazer parte das ações principais, esperamos poder trabalhar também muito com os stakeholders locais e poder disseminar melhor qual é que é a importância destas zonas úmidas costeiras, a nível local, a nível regional, e depois trabalhar também a nível dos jovens, não é, das escolas, para consciencializar as novas gerações sobre a importância destas áreas, e por outro lado também o público geral, assim, em ações convidativas, assim, num webinar mais geral, para as pessoas também perceberem porque é importante nós conservarmos este tipo de habitats. E pronto, olha, resta-me agradecer a vossa atenção e estarei disponível para qualquer questão. Obrigado. Obrigada, Annie, pela sua apresentação, de relembrar aos participantes que podem colocar as suas questões levantando a mão, depois de forma oral e ligando a câmara, se for possível, ou aqui na conversa. Também poderão colocar as questões por escrito. Dizer-vos também que nós depois iremos disponibilizar o contacto de e-mail e assim como algumas informações que fomos partilhando aqui na conversa para que depois vocês esclarecerem alguma dúvida que possa surgir e conhecer um bocadinho melhor também este projeto. Alexandre, se quiser ligar a sua câmara e o micro. Não estamos ainda a ouvi-lo. Alexandra, entretanto, veja se consegue ligar o seu micro para colocar a sua questão de forma oral. Eu já dei permissões aqui aos participantes para o fazerem, é só clicarem no ícone relativamente ao microfone. Entretanto, ler aqui a pergunta da Cristina Vieira. O projeto prevê alguma parte de voluntariado e ciência cidadã? Obrigado à Cristina pela questão. É assim, a nível de ciência cidadã, não está prevista nenhum contributo assim, que seja mesmo que podemos chamar de ciência cidadã. Agora, temos de facto uma parte que é de voluntariado, embora seja um voluntariado um bocadinho mais profissional, digamos assim, porque de facto o trabalho deste projeto, ao nível da monitorização, vai estar muito dependente da colaboração dos grupos de anilhagem locais e, portanto,
aquilo, eu posso explicar sucintamente, uma das coisas que nós vamos pedir é grupos de anilhagem que já fazem anilhagem científica nos locais nestes locais de estudo, pedir-lhes para aplicarem o protocolo de anilhagem ou de monitorização específico para a filose aquática, portanto, que vai cobrir uma determinada altura do ano, que vai ser com determinada metodologia, e usando esse protocolo específico, tentarmos recuperar, ter algumas capturas dessa espécie e termos mais informação sobre ela. É óbvio que isto exige um protocolo específico, porque é importante que o esforço seja similar em termos de metodologia e em termos do próprio esforço. Mas este trabalho será todo voluntário, portanto, o projeto obviamente prevê ajudarmos esses grupos de anilhagem nessas ações, não é? Na parte das despesas, mas o trabalho em si será voluntário e, portanto, contamos com a ajuda desses voluntários no projeto e vão ser uma parte certamente importante na recolha de informação. Hum, o Alexandre não consegue ligar a câmara e o micro, mas colocou aqui a sua pergunta aqui na conversa. A flosa aquática só aparece nas lagoas costeiras ou também poderá aparecer nas zonas úmidas interiores? Hum, Ela pode ocorrer em zonas úmidas interiores, ok? Em Espanha, por exemplo, há zonas úmidas onde a flosa aquática ocorre interiores. E, de facto, ela também nidifica em zonas úmidas interiores. O que é que acontece? Acontece que, de facto, no caso do nosso país, hum, os registros que existem estão mais em zonas úmidas costeiras. É difícil de dizer isto assim a 100%, mas eu acredito que a razão é porque, de facto, essas zonas úmidas costeiras têm as condições mais similares àquelas que seriam as melhores para a espécie. Não quer dizer que, se não havendo alguma zona úmida interior que possa ter características boas, a espécie não possa parar nesse tipo de áreas, portanto, no interior. Eu acho que pode acontecer, mas de facto, pelas características das áreas e por haverem os registros históricos estarem mais concentrados nas zonas úmidas costeiras, que é também natural, porque o nosso país, apesar de tudo, tem pouco interior, não é? Comparado com outros países, e portanto, por essa razão, eu acho que acabamos por esperar que ela acabe por ocorrer mais junto ao litoral. Patrícia, o Alexandre, entretanto, eu já li a pergunta a segunda pergunta do Alexandre. Patrícia Tavares, se quiser ligar aqui o seu micro. Pronto, olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer mesmo a vocês, à organização destes webinars, têm sido muito interessantes e sempre temas diversificados e temos aprendido muito, portanto, agora já aqui no final de ano letivo, queria agradecer estes webinars. Depois agradecer também a apresentação, foi muito, muito interessante e pronto, achei muito interessante a história de 40% das aves passam em Portugal, isso realmente é um número que mostra bem a importância do nosso, foi isso que disse, não foi que 40% das aves passam das Sim, aves desta espécie passam por aqui, não é? São números sim, sim. impressionantes, pronto, e que Sim, mostra mas que só realmente, uma correção, uma, sim, uma diga. correção, de 40% daquelas aves que foram seguidas com aqueles aparelhos, ou seja, foram seguidas 19 aves, daquelas 19 aves, e dessas 19, 40%, até foi 42%, na verdade, passaram em Portugal, ou seja, não quer dizer que sejam 42% do total, mas Ah, quer dizer que é possível que nós estejamos a subestimar a proporção de aves que passa em Portugal, ok? Por não estarmos a monitorizar convenientemente muitas das zonas úmidas onde a espécie ocorre e onde possivelmente passará. Ok, pronto, era só duas questões. A primeira é só uma observação que eu, por acaso, não foi propositado, mas tive uma análise científica este sábado passado, no Polo da Tornada, que portanto, é uma área inundada, mas pronto, na zona do Oeste, não sei se conhece, pronto, portanto, e foram até por técnicos do ICNF e foi bastante interessante, realmente aquilo começou cedo, 5:30 da manhã, e foi muito interessante realmente ver aquilo. Eu não fazia ideia como é que eles fazem, foi umas redes e depois apanham as aves, fazem a tal anilhagem científica, portanto foi uma atividade que até era gratuita, portanto foi no Polo da Tornada e muito interessante. Portanto é só para dizer, já que eu tive numa anilhagem científica este sábado, gostava de partilhar isso. Pronto, a minha pergunta em concreto é só de perguntar o seguinte, que é,
Portanto, os tais 40%, tudo bem que são das árvores que estão seguidas, mas mostra que realmente Portugal, e aliás os números dizem-nos isso, que Portugal, a nível da biodiversidade, tem umas condições boas, quer dizer, a nível geral, a nível europeu, tem umas boas condições. Pronto, e o meu medo, o medo e a questão é essa, é que realmente com tantos projetos, mesmo a nível de regadio intensivo, pronto, há uma série de projetos, hortas, pronto, mesmo no Sudoeste Alentejano, pronto, há uma série de projetos, já para não falar em novos aeroportos, linhas férreas de alta velocidade, uma série de projetos para o país, pronto, se calhar não temos a noção relativamente a estes projetos em si, qual é que vai ser, como é que vão afetar, mas parece-me a mim que provavelmente vão crescer a qualidade a nível de biodiversidade e também implicar neste tipo de aves, ou não? Obrigada. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. É assim, eu acho que é difícil fazer uma ligação direta relativamente a algum projeto específico ou isso, se não tiver implicações diretamente nestas zonas úmidas costeiras. Mas é verdade que, em termos genéricos, à medida que nós vamos tendo cada vez mais desenvolvimentos, cada vez mais pressão de atividades, não é? Não é só desenvolvimentos ao nível de urbanísticos ou imobiliários, não é? Estamos a falar, por exemplo, ao nível de pressão da agricultura. Por exemplo, na costa alentejana tem havido cada vez mais intensificação agrícola, ao nível da produção agrícola. É óbvio que isso acarreta uma série de consequências para estas zonas úmidas, de forma direta ou indireta, e também para a biodiversidade. Mas, no fundo, o que acontece é que nós não estamos a prestar tanta atenção assim a isso. E, infelizmente, o que é possível dizer é que nestas zonas úmidas, muitas delas têm sofrido bastante a nível de degradação e de poluição, de uma série de coisas. Estão muito expostas. Isto são áreas que naturalmente já estão um pouco expostas por serem muitas vezes receptores, não é? Aquilo que eu estava a explicar há bocadinho a nível dos afluentes. É óbvio que se nós estivermos com descargas, imagino, de uma produção de suinicultura num afluente, e se depois ele for dirigido para uma destas zonas úmidas, é óbvio que ele está a ser um receptor de poluição, não é? E vai acumular essa poluição. Portanto, isso não é positivo. Mesmo ao nível da agricultura, se nós estivermos a usar muitos pesticidas e se eles depois forem encaminhados para estes sistemas da água, de zonas úmidas, é óbvio que eles vão ficar em pior estado. Eu acho que o mais importante é nós compreendermos que está tudo ligado. E que, nesse sentido, nós devemos querer promover o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que permita que as coisas se mantenham a funcionar bem, do ponto de vista dos processos ecológicos. E nesse aspecto acho que temos descuidado um bocadinho as nossas zonas úmidas, sobretudo muitas zonas úmidas costeiras, nós não ligamos mesmo nenhuma o que está a acontecer. E até falava aí alguém que não era só também no interior havia alguns problemas, pelo menos a nível de perturbação. Eu acho que é preciso, de facto, termos mais cuidado com estas zonas sensíveis, também porque estas zonas que são sensíveis são aquelas zonas que nos ajudam depois a conseguir lidar com muitas outras questões que tendencialmente vamos sofrer mais, não é? A nível das alterações climáticas, mais inundações, mais tempestades. Portanto, se tivermos zonas úmidas saudáveis, resilientes, vão ter mais capacidade, porque elas, por exemplo, permitem a captação da água, por exemplo, se tiverem condições. Mas, por exemplo, se forem drenadas, se perderem capacidade de reter água, por exemplo, não é? Deixam de prestar esse serviço. Portanto, está mais ou menos tudo ligado e não podemos olhar só para um lado e não pensar que não tem consequências. Vai ter sempre. Obrigada, Patrícia. O Alexandre colocou aqui, mais do que perguntas, aqui algumas observações para um bocadinho no seguimento da intervenção da Patrícia, que fala das pressões que algumas áreas sofrem. Queria chamar a atenção que uma das muitas pressões em áreas úmidas interiores com habitat de caniçal em época de nidificação é a pesca.
Outra pressão importante é o elevado número de explorações agrícolas de regadio intensivo, que ocupam algumas áreas de ZPE, inclusive no interior do Parque Natural de Serra de São Mamede, fora dos perímetros de rega, inclusive junto a ribeiras e outras zonas úmidas que poderão ser degradadas com o uso intensivo de pesticidas e que poderão e já estão a danificar as populações de aves. Qual o impacto das explorações agrícolas de regadio intensivo em ZPEs, Rede Natura, em geral, para a diminuição das populações de aves em Portugal? Obrigado, Alexandre, pelas questões. Tem sempre impacto, era um bocadinho o que eu estava a dizer, ou seja, se nós de facto estamos a intensificar a nossa produção agrícola, mesmo a nossa produção a nível da pecuária, que também tem vindo a intensificar-se ao longo do tempo. Portanto, isto são tudo atividades que trazem impacto. Nós podemos não estar a observá-los, não estar com a atenção suficiente, mas traz impactos para os ecossistemas. E eu penso que o foco tem estado em não prestarmos atenção. E eu acho que o importante aqui será, de facto, prestarmos mais atenção e podermos fazer com que o impacto desse tipo de explorações seja minimizado, ou seja, trabalharmos na parte da mitigação desses impactos, na parte de evitar que esses impactos afetem diretamente estes sistemas de zonas úmidas, inclusivamente do interior, que são, geralmente, a maior parte deles são mais pequenos, mas por essa razão também poderão ser mais significativamente afetados. E é esse nível que temos que trabalhar. Nós sabemos, e isto não é propriamente nenhum segredo, que as populações de aves estão piores agora do que estavam há décadas atrás. Portanto, existem de facto razões para nos preocuparmos no que diz respeito às tendências populacionais. Elas, em geral, as aves têm estado a decrescer, mesmo estando a falar especificamente de aves comuns, ok? Têm estado a decrescer em termos de efetivos. Mas nós, obviamente, não estamos a avaliar o que é que está a acontecer aos insetos ou a avaliar o que é que está a acontecer ao nível da vegetação. Mas aquilo que sabemos é que, de facto, por exemplo, muitas das aves insetívoras são as primeiras a mostrar sinais de declínio. O que é que isso quer dizer, não é? Quer dizer que provavelmente os nossos insetos, as nossas populações de insetos, não são o mesmo que eram há décadas atrás. E, portanto, obviamente que se pudermos trabalhar para uma agricultura mais sustentável, com menos recurso a pesticidas, vai ser melhor para o ambiente a todos os níveis. E não é só, infelizmente, no que diz respeito aos pesticidas, isto não afeta apenas as aves e as zonas úmidas, isto afeta as pessoas também. Por isso, esse é um aspecto que é preciso melhorarmos, não é? Enquanto país, termos mais a capacidade de trabalharmos na produção de algo que é essencial para todos, não é? Que é a produção agrícola, com menos impacto no ambiente. Isso é essencial. Relembrar que poderão colocar as vossas questões, gostava eu de colocar aqui uma questão aqui ao Emi. Há pistas já para ações concretas, portanto, estaremos a falar primeiro a nível do projeto de trabalhos de monitorização numa primeira fase e depois nas fases seguintes os projetos de conectividade e eventualmente o restauro e gestão de habitats nesse sentido, e há já ideia de algumas ações concretas, tanto a nível da conectividade como aqui a nível do restauro e da gestão de habitats? Sim. A nível do restauro, nós estamos neste momento a fazer visitas prévias aos locais para ter reuniões com vários parceiros, e a partir daí vamos tentando identificar quais são os pontos, os aspectos essenciais que estão bem, que não estão bem, e que podem ser alterados e de que forma é que podem ser alterados. Portanto, esse nível é um trabalho que está em curso, a identificação das principais ações de restauro a realizar a nível local. Posso dizer assim, em termos gerais, que algumas das ações que temos vindo a perceber que podem ser importantes têm a ver exatamente com, por exemplo, a manutenção de áreas com água no período que a flosa aquática passa. Ou seja, ela realmente passa no período de verão, não é? Portanto, é um período em que muitas destas zonas já estão secas e muitas vezes basta
o curso de água ter sido desviado ou ter sido canalizado para uma outra gestão da área e, por exemplo, há zonas baixas que naturalmente muitas vezes, zonas baixas nestes sistemas costeiros, muitas vezes tinham tendência para acumular a água e para mantê-la durante mais tempo, mesmo apanhando estes meses de verão, e com isso permitiam que houvesse disponibilidade de alimento durante os meses mais secos, e isso seria um dos fatores potenciais para atrair a espécie para o local, não é? Portanto, haver abundância de insetos no tipo de habitat adequado, e que acabamos por não verificar às vezes nestes locais, que não ocorre porque de facto essa gestão dos níveis da água não está a ser efetuada da melhor maneira. Portanto, às vezes podem não ser situações muito complicadas do ponto de vista de gestão ou mesmo de recuperação de habitat, aquelas que vão ser a chave para tornar o habitat mais adequado para a espécie. É óbvio que aqui a parte da recuperação de habitat, do restauro, se confunde muitas vezes com a parte da gestão, porque são duas coisas que têm que, no fundo, trabalhar-se em paralelo para ter resultados práticos. E depois há uma série de pequenas ações a nível de restauro que podem, de facto, ser importantes, não é? Ou complementares, não é? Ações relacionadas com aumentar a diversidade de insetos, disponibilidade de faixas de vegetação que sejam promotoras da ocorrência e da abundância de insetos, por exemplo, controlar algumas espécies invasoras que poderão estar a dificultar a termos o habitat mais adequado à espécie, mas eu acho que nesta fase, como digo, tentamos ir reunindo todo o conhecimento que já existe e que muitas vezes, ou seja, muitas vezes as pessoas que trabalham nestas áreas até já têm identificado alguns dos problemas que as áreas têm, mas também sabemos que não vai ser possível fazermos qualquer coisa, vai ter que ser caso a caso, olhando para o problema, percebendo quais são as ações que podem de facto ter efeitos para a espécie. A parte positiva no meio disto tudo é que as ações, em princípio, as ações de restauro que possam ter efeitos positivos para esta espécie vão ter efeitos positivos para o resto da comunidade de aves. Porque era como eu dizia, se de facto conseguimos que a área seja uma área de qualidade ao nível da abundância de insetos, vamos conseguir ter que outras espécies vão ajudar. E curiosamente, esse é um problema que já vimos ser identificado em algumas destas zonas úmidas. É o facto de hoje em dia não haver tantos insetos como já houve noutras alturas. Esse é aquele impacto menos visível, só visível, ou de forma mais consciente, às vezes aos condutores, não é? Os nossos carros, nas últimas décadas, ou nos últimos anos, estão bem mais limpinhos, e nós agradecemos, mas sabemos que as consequências, efetivamente, é a diminuição drástica desta base da cadeia alimentar, portanto, com o impacto. E como o Eni dizia, está tudo ligado, estamos todos ligados uns aos outros. Portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer para beneficiar esta espécie em específico vai-nos beneficiar também a outras espécies e a nós próprios também. Portanto, não havendo aqui mais perguntas e questões, como vocês perceberam, o projeto está ainda no início, portanto, eventualmente daqui a alguns tempos podemos dar mais novidades, portanto, e desde já deixo o convite ao Eni para que nos possa informar daqui a mais para o ano, ou quem sabe, conversarmos outra vez sobre este projeto e sobre as medidas eventualmente e os resultados da monitorização que terão feito, e dizer-vos que vamos deixar os contactos, vamos deixar informações sobre o projeto que poderão ir acompanhando também online, e dizer-vos que o nosso próximo webinar é daqui a 15 dias e vai ser dedicado à lista vermelha dos invertebrados no Alentejo. Portanto, nada mais pertinente. Estamos aqui a falar de aves insetívoras, vamos perceber o estado, ou de alguma forma aqui o estado de conservação de algumas destas espécies, e efetivamente vamos ganhar consciência de algo que quem está mais desperto para estes assuntos já de alguma forma mais empírica sabe. Obrigada, Eni, Ok, muito obrigado também. pela sua disponibilidade e pela sua presença e pela sua apresentação. Obrigada a todos os participantes, e despedirmos um votos de um bom resto de dia, um bom resto de semana, e até daqui a 15 dias. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.